Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção do dever de ontem, o dever que vocês fizeram, o dever de segunda-feira, dia 20/7. Vamos lá. Primeiro, nós temos esse cartaz, né? O que nós constatamos nesse cartaz? Que nós temos uma casa construída, uma casa desenhada, e o telhado dessa casa é o quê? É uma caixinha de leite, né? A caixinha de leite que ela poderia ir para o lixo, mas ela não foi. Ela foi utilizada para ser o telhado, né? O teto da casa. Aqui em cima nós temos essa frase: toda caixinha vazia contém uma telha inteirinha, tá? Então essa caixa vazia, ela está servindo de telha, de telhado para a casa. Logo aqui embaixo nós temos um pequeno texto, tá? Que fala assim: embalagem longa vida faz jus ao nome, reciclado, vira telha, madeira sintética, papel novo em folha. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-la. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem mais precisa e poupa recursos naturais. Saiba mais no brasil.gov.br, tá? Separe o lixo e acerte na lata, tá? Então aqui nós temos esse cartaz com esse texto e o que eu fiz? Como esse texto aqui está muito pequenininho, a tia Vanessa copiou esse texto aqui, tá? A tia Vanessa colocou ele bem grande, bem amplo aqui. É o mesmo texto que está escrito aqui embaixo da casinha, tá, meus amores? Aqui eu coloquei algumas palavras que eu considero muito importante, tá? Para esse dever. Então, eu destaquei algumas palavras essas que estão com o significado aqui, tá? Glossário quer dizer a mesma coisa que vocabulário, tá bom, gente? Então, fazer jus, o que é? Merecer. Reciclar, tratar um produto para que possa ser novamente utilizado. Descartar significa jogar fora. Gerar renda, produzir ganhos, dinheiro. Poupar é economizar. Recursos naturais, riquezas produzidas pela natureza, tá? E aqui embaixo começam as atividades. As questões a seguir são baseadas no cartaz acima e no texto escrito nele. Número 1, observe e leia o texto abaixo da imagem da casinha. Depois responda as questões. Letra A, qual é a finalidade desse cartaz? Para que ele foi feito? Para que ele foi construído? Ele serve para quê? Ele serve para ensinar como separar e também como aproveitar o lixo, tá? Na letra B, quando uma caixinha vazia, ela vira telha, ela vira madeira, e quando que ela vira papel novo? Quando ela é reciclada, quando ela é reaproveitada, não é isso? Observe a imagem. Qual caixinha virou o telhado da casinha? É a caixinha de leite, tá? Ou a caixinha longa-vida. Se você colocou um ou outro, a resposta está correta. Letra D. Por que é preciso separar o lixo? Por que é tão importante você separar o lixinho ali, reciclável, dos outros lixos que não são? Para poder facilitar o trabalho dos catadores e também aumentar o material aproveitado. Se você colocou isso aqui, está correto, tá? Ou se você colocou que é para ajudar a gerar renda para os catadores de lixo, também está correto. Se você colocou também para poupar recursos naturais, a sua resposta está correta. Vamos ir para o número 2. No número 2, nós temos uma frase. Toda caixinha vazia contém uma telha inteirinha. Quais são os substantivos que estão contidos nessa frase e quais são os adjetivos? Lembrando que substantivo é a palavra que dá nome aos seres: computador, folha, caderno, mesa, caneta. E o substantivo é a palavra que qualifica esse substantivo, dando-lhe uma qualidade. Caneta pequena, lápis grosso, tá? Então, nessa frase, nós temos dois substantivos, caixinha e telha. E nós temos também dois adjetivos, vazia e inteirinha. No número 3, encontre no texto e copie uma frase no imperativo afirmativo. Nós estamos estudando o verbo imperativo desde o primeiro caderno, né? E no segundo caderno nós revimos também,
né? Nós vimos que o verbo imperativo é aquele verbo que ele pode expressar uma ordem, um pedido, né? Que está ensinando alguma coisa. E só que no caderno 2, nós estudamos duas classificações do verbo imperativo. Nós estudamos o imperativo negativo e também o imperativo afirmativo. Não foi? Não foi, quarto ano? Vamos revisar? Deixa a tia Vanessa compartilhar a página 54. Na página 54, nós temos a informação sobre o verbo imperativo afirmativo. Nós vimos que o verbo imperativo negativo é quando o verbo está no imperativo e antes do verbo vem as palavras não, nunca e jamais, tá? Agora, se o verbo estiver no imperativo e se na frente dele não constar essas palavras, não tiverem essas palavras, aí nós temos o imperativo afirmativo, tá? Como é o caso dessa frase aqui, ó, não fechem a porta. Fechem é um verbo que está no imperativo, só que ele é imperativo negativo. Por quê? Porque na frente dele tem a palavra não. Agora, olha para mim essa frase aqui, ó. Fechem a porta. Fechem é um verbo, está no imperativo, né? Está dando uma ordem. Fechem a porta. Só que na frente dele não tem nada. Se aqui eu tenho um verbo que está no imperativo e na frente dele eu não tenho nada, então aqui eu tenho o verbo imperativo afirmativo, tá? Vamos retornar para o nosso dever. Então aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Coloquei duas frases que estão no texto e que têm verbos no imperativo afirmativo. Eu coloquei separe o lixo ou acerte na lata, tá? São duas ordens. Número 4, eu pedi para que você construa uma frase no imperativo negativo. Acabamos de rever, né? O imperativo negativo é quando você tem o verbo no imperativo e na frente dele nós temos a palavra não, nunca ou jamais, tá? E importante, além de você tomar cuidado com essa questão de montar uma frase, de criar, de construir uma frase que o verbo esteja no imperativo negativo, você precisa prestar atenção porque essa frase tem que ter a finalidade, tá? Do texto no cartaz, tudo bem? Falando sobre reciclagem, sobre reaproveitamento. Então, aqui, olha, eu coloquei uma sugestão, tá? Não jogue fora as caixinhas de leite, lembrando que é pessoal, cada um fez o seu. No número 5, nós temos aqui, crie o texto para um cartaz que tenha como finalidade, como objetivo, convencer as crianças a doarem livros e brinquedos usados. É uma questão pessoal, cada um fez o seu. O texto, ele deve explicar por que é importante doar livros e brinquedos usados, a quem se destina essa doação, a que lugar os objetos devem ser levados e qual é o prazo para o recebimento dessa campanha, tá? Crie também uma frase sobre o tema dessa campanha. Então, turma, o que acontece? Nós vimos as características de um cartaz, né? Nós vimos que um cartaz, ele tem uma finalidade, não é isso que nós vimos? Então, nós vimos também que o cartaz, ele pode ter frases, ele pode ter um texto, mas esse texto precisa ser curto, tá? Por quê? Porque ele precisa chamar a atenção do leitor. Se for um texto grande, ninguém vai parar para poder ler, tá? Então, um cartaz, ele precisa ser criativo, precisa ser colorido, tá? As letras precisam ter formatos diferentes, o desenho tem que ser um desenho chamativo, ou seja, tudo que compõe o cartaz precisa ser pouco, mas precisa ser eficaz, precisa ser aquela coisa assim que você olha e quer ler, você quer saber qual é a informação, o que ele está te transmitindo, tá? Essa é a função do cartaz. E eu lembro que na aula de ontem eu pedi para que vocês usassem como base o cartaz lá da página 59. Deixa a tia colocar na página 59. Aqui nós temos um cartaz também, tá? Esse cartaz aqui tem o nome de Escambinho, é o título dele, que é uma feirinha de trocas, tá?
que vai acontecer no sábado, no dia 6 de outubro. Aqui nós temos a data, nós temos a hora, tá? E nós temos o endereço. Então, é assim que você deve fazer o seu cartaz, tá? Perceba que ele está bem colorido, bem chamativo, olha, tem poucas coisas escritas, tá? Então, turminha, vou ficando por aqui, tá? Como a tia Vanessa falou, essa questão é uma questão pessoal. Quando nós retornarmos, a tia Vanessa vai corrigir um por um, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Beijos. Amanhã, quarta-feira, amanhã nós temos a nossa aula ao vivo e a cores, tá? Estou esperando por vocês. E um beijo no seu coração.